Dor na planta dos pés. O que é que pode ser? A dor na planta dos pés pode ter várias causas, mas a mais comum delas é a fasciite plantar. Como o nome já diz, fasciite, fáscia é a região do músculo mais fibroso, que é a região final do músculo, é a famosa planta dos pés. Então tem o osso, tem o músculo e no final do músculo tem uma região mais fibrosa que serve para dar apoio à planta do pé e depois da fáscia plantar vem a gordura e a pele. A fáscia plantar, que é o tecido fibroso da região muscular da planta dos pés, ela pode inflamar e se ela inflamar ela recebe o nome de fasciite. Como ela está na região plantar, fasciite plantar. A fasciite plantar, como eu já disse, é a principal causa de dor na planta dos pés. Acomete indivíduos de todas as idades, mas principalmente pessoas na idade adulta para frente, porque os indivíduos mais jovens, crianças principalmente e adolescentes, ainda têm a sua estrutura ligamentar muito frouxa ainda, muito flácida, e isto faz com que não gere tanta chance de irritabilidade. Mas na idade adulta, nós passamos a gerar pressões inadequadas na região da planta do pé e a nossa estrutura da fáscia plantar já não é tão mole como acontece quando a gente é criança ou é adolescente. Então, maus hábitos são os principais motivos para a fasciite plantar. Maus hábitos, eu digo, em relação à pisada, em relação a tipo de calçado, em relação à prática de determinadas atividades. Vamos por partes. Tipo de calçado. Sem dúvida nenhuma, o tipo de calçado que você usa é o principal vilão para sua dor na planta dos pés. Principalmente quando essa dor na planta dos pés é diagnosticada como fasciite plantar. Calçados que tenham bico fino, calçados que tenham solado pouco confortável, ou seja, não tenham palmilhas, não sejam confortáveis, calçados que tenham salto fino e elevado, sandálias de dedo, aquelas sandálias de dedo. Esse tipo de calçado é o principal vilão para você desencadear uma pressão maior sobre a fáscia plantar e a pressão maior ao longo de dias, ao longo de períodos, vai gerar a inflamação da fáscia plantar, que é a fasciite plantar. Alguém que está com dor na planta dos pés e que está ouvindo esse vídeo, a primeira coisa que tem que fazer é que tipo de calçado eu uso. Será que eu costumeiramente, quando eu estou no meu dia a dia, uso sandálias que são de dedo e são soltas no fundo? Será que eu estou costumeiramente usando sandálias ou sapatos de bico fino e salto fino e elevado? Só isso, só a mudança desse aspecto, com certeza já vai aliviar bastante as suas dores de fasciite plantar. Uma outra coisa que pode provocar a fasciite plantar é a prática de algumas atividades ao qual você não está acostumado ou não está preparado para. Uma coisa muito frequente que acontece quando os indivíduos têm fasciite plantar é aquele paciente que nunca correu, nunca se condicionou, nunca se preparou e porque está na moda, passa eventualmente a correr. Não sabe como correr, não sabe qual tipo de tênis usar, não sabe que tem que alongar antes da corrida, não sabe que para correr você precisa ter músculo bom, não adianta só correr se a musculatura da sua panturrilha for ruim, se a musculatura da sua coxa for ruim, você vai sobrecarregar o seu pé e você vai inflamar o pé. Então eu escuto e vejo com frequência no consultório pacientes com fasciite plantar que são novos corredores. E eu digo a todo paciente meu, a caminhada, a corrida são exercícios extremamente saudáveis, mas nunca podem ser os únicos exercícios. Todo mundo que corre e todo mundo que caminha tem que fazer obrigatoriamente alongamento e fortalecimento muscular, senão você vai se machucar. Além do calçado, uma das coisas que mais gera fasciite plantar são práticas, algumas delas esportivas, ou até de trabalho, quem sabe, que fazem com que você machuque a planta do pé. Tenho frequentemente, ou com frequência, eu atendo, por exemplo, policiais militares, que têm que usar coturno, que em geral o solado não é bom. Essas pessoas não alongam com frequência, não fortalecem a musculatura da panturrilha, tem um tendão tibial posterior, o tendão de Aquiles, mal condicionado, mal posicionado, sobrecarrega a planta do pé, inflama o pé. Você pode ter, portanto, fasciite plantar por práticas esportivas ou por práticas outras, inclusive laborais, que você não estava acostumado e nem estava preparado e você passa a gerar inflamação. E o terceiro motivo pelo qual as pessoas desenvolvem fasciite plantar é não saber qual é o tipo da sua pisada. Quase ninguém, a minoria das pessoas, tem pisada neutra. O que é pisada neutra? Aquela pisada que você pisa a planta do pé inteira no chão. A maioria de nós ou tem pisada supinada ou tem pisada pronada. Ou você pisa para dentro ou você pisa para fora. É só você olhar agora no seu sapato, se você tiver de sapato ou de sandália, para onde está mais comido, ou em geral para onde come mais o solado, a palmilha que você está utilizando. Isso não é um problema. A maioria dos adultos tem pisada supinada ou pisada pronada. Alguns têm realmente pisada neutra, mas não é a maioria. Então você precisa descobrir qual é o seu tipo de pisada. Isso é muito facilmente detectável quando você faz um exame chamado de baropodometria. Você pisa numa prancha que tem espelho e receptor
receptores para poder desenhar o formato do seu pé e aí sim o fisioterapeuta ou quem estiver fazendo a baropodometria dizer sua pisada é supinada, é pronada ou é pisada neutra. Por que isso é importante? Porque você tem que comprar o sapato adequado para você. Se seu pé tem uma pisada supinada e você compra um sapato que foi feito para uma pisada neutra, vai machucar o canto do seu pé, a região lateral do seu pé. Se você tem uma pisada para dentro e você compra um sapato de pisada pronada, é lógico que você vai machucar a região medial do seu pé. Então, saber o tipo de pisada é importante para prevenir, porque você vai adquirir calçados que são adequados para você. Uma coisa também muito impactante na fasciite plantar é que ela pode ser a doença por si só, ela pode estar sozinha gerando a própria condição, e aí tem esses 3 fatores que eu aqui identifiquei, ou ela pode fazer parte de um problema maior. Muitas doenças, inclusive inflamatórias autoimunes, se apresentam nas pessoas com fasciite plantar. Por exemplo, as espondiloartrites. Tem muito paciente com espondiloartrite periférica, aquele grupo de doenças que inclui espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite enteropática, cuja principal manifestação é a fasciite plantar. Tem gente que tem gota, acúmulo de ácido úrico, e a manifestação que o indivíduo tem é uma inflamação do tornozelo com fasciite plantar. Então, é importante saber se essa fasciite plantar está sozinha ou se ela está vinculada a alguma doença. E esta outra doença não obrigatoriamente é uma doença inflamatória. A fibromialgia tem nos seus pacientes, os pacientes portadores de fibromialgia, pelo menos 30 a 40% com fasciite plantar. A região da planta dos pés, a fáscia plantar, ela é ricamente inervada. E onde tem muito nervo, para o paciente que tem dor crônica, esses nervos estão funcionando errados, em geral funcionando mais do que o que deveria, e vão gerar dor. Então é muito comum fasciite plantar em pacientes portadores de dor crônica, como a fibromialgia. E o que fazer, portanto, quando, depois de ouvir essas explicações, eu percebi que é possível que eu tenha fasciite plantar? A primeira coisa, e obrigatória, é que você procure logo avaliação com o médico e com o fisioterapeuta. Por quê? Porque eu preciso identificar quais são os motivos da sua fasciite plantar. Primeiro, se é porque a planta do pé pode estar dolorida por outras causas, neuroma de Morton, metatarsalgia, joanete, hallux valgo, várias coisas podem gerar dor na planta dos pés. Você primeiro precisa identificar, é fasciite plantar? Depois, o profissional que estiver acompanhando você vai dizer qual é a causa da fáscia plantar, da fasciite plantar. Depois de identificar a causa, aí sim vão ser debatidas as estratégias para melhorar. E de antemão eu já digo, depois de todo esse caminho, algumas coisas são básicas. A primeira, o tratamento mais adequado para fasciite plantar é reabilitação, é fisioterapia. Se você aprender a pisar ou reaprender a pisar direito, o fisioterapeuta ensinando você o melhor calçado para o seu pé, o fisioterapeuta ajudando você a reabilitar sua panturrilha, o fisioterapeuta ajudando você a alongar direito a sua planta dos pés quando você acorda de manhã. Afinal de contas, esse é o principal sintoma de fasciite plantar. É aquele indivíduo que acorda e os primeiros 2, 3 passos ele pensa que está pisando em prego, pensa que está pisando no parafuso, de tanta dor que ele sente da planta do pé. É porque quando a gente dorme, a faixa encurta, seu pé está para cima. Na hora que você vai pisar, você alonga. O fisioterapeuta pode ensinar você exercício de alongamento antes de você dar seus primeiros passos, logo ao acordar, e você vai evitar de ter essas crises dolorosas. Reabilitação, fisioterapia é o principal tratamento. Quando ela está em crise, uso de anti-inflamatórios, analgésicos, gelo, TENS, infravermelho, ultrassom, também são úteis para poder ajudar você no tratamento agudo da fasciite plantar. Uma outra estratégia é o uso de corticoides, principalmente corticoides em infiltração. Naqueles pacientes que estão fazendo correção das medidas comportamentais, já estão perdendo peso, já estão alongando, já estão fazendo a pisada adequada, já estão com o calçado adequado, e mesmo assim a fasciite plantar continua, uma das estratégias é fazer infiltração, ou com corticoide, ou com outras substâncias. Raríssimas vezes é necessário operar a fasciite plantar. Em geral, a fasciite plantar que é operada é aquela muito crônica, em que a fasciite ela já virou uma fibrose plantar, e essa fibrose plantar, ela em geral não reverte, não volta mais, e às vezes o cirurgião de pé tem que trabalhar ali do ponto de vista cirúrgico para poder liberar essa fibrose, senão você não vai conseguir mais usar nenhum tipo de calçado sem sentir dor. De novo, como qualquer dor, a abordagem da fasciite plantar é sempre multidisciplinar, envolvendo o diagnóstico, a identificação dos fatores causais, a reabilitação e a utilização de medicação adequada. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e principalmente se inscreva no meu canal para você receber notificações de quando novos vídeos forem postados.